Fala aí, rapaziada do YouTube, rapaziada do Facebook e o pessoal que acompanha a gente pelo nosso aplicativo Priority Conteúdos. Mais um Birosca da Bola chegando nessa manhã de sábado. Hoje com a gente tem um convidado aqui que faz parte da história de um passado muito recente. A gente queria bater um papo com ele, que a experiência dele é muito grande. Antes de começar esse papo com ele, a gente quer agradecer aos parceiros, que é a Prime Telecom, o Vitinho da Leveza do Pote e a Daniele da Danis Cake. Hoje com a gente, o seu Adilson Monteiro, que teve uma passagem por um bom tempo no Vasco e está aqui para contar isso pra gente, das vivências dele do futebol, das amizades e dessa experiência toda como dirigente, como amigo de jogador, como amigo de técnico, e a gente está aqui para ouvir ele hoje. Obrigado pela presença, seja bem-vindo, senhor Adilson. Obrigado eu. Quando vocês precisarem, estou à disposição. Moro aqui perto mesmo. Somos amigos há muitos anos. E a passagem pelo Vasco foi muito boa. Foi de 3 de fevereiro de 76 a 30 de abril de 84. Onde eu peguei muita experiência e fiquei... Na época, modéstia à parte, eu fui considerado o melhor administrador de futebol do Brasil. Aprendi muito com o seu Almir de Almeida no Vasco, um pouquinho. Depois aprendi muito no Fluminense, fiz um período de estágio lá. E depois dei continuidade à minha vida de administrador de futebol. Após sair do Vasco é que eu passei a ser gerente de futebol do América, onde passei 3 vezes, do Vitória da Bahia 2 anos, no Fortaleza 1 ano, no Volta Redonda e na Cabo Friense, onde em 91 eu encerrei minha carreira para trabalhar num cartório de protesto de títulos. Senhor Adilson, dessa época que o senhor viveu como administrador para o futebol que o senhor vê hoje, o que basicamente o senhor acha que mudou ou não mudou nada? O que fez mudar foi a Lei Pelé. Eu ia falar famigerada, mas não conta isso como certo, não. A Lei Pelé mudou muito porque só beneficiou os super craques. Aqueles que jogam pouquinho não teve benefício nenhum. Agora aqueles que jogam muito estão milionários aí, jogando todos na Europa. Você vê que para a seleção brasileira são convocados poucos jogadores que jogam aqui no Brasil, ou quase que nenhum. Mas aqueles que foram convocados, que jogam no exterior, estão botando dinheiro pelo ladrão aí. O que vai se fazer? Mudou a lei, muda tudo. Essa lei foi tendenciosa, senhor? O senhor acha que houve essa intenção ou foi sem querer? Não, foi sem querer. Eu não acredito que o Pelé tenha feito essa lei nem sozinho para beneficiar a B ou C. Só que ela, infelizmente, só beneficiou aqueles que jogam muito. Porque ele só deu a ideia, quem escreveu não foi ele. Com e aí certeza. talvez quem tem escrito é que possa ter... Com certeza, pode ser Nas isso. entrelinhas lá... Já havia uma lei parecida na Europa, não tinha? Parece que foi só meio adaptada. Mas a Europa é totalmente diferente. Você vê que lá o dinheiro rola, dificilmente você vê corrupção no futebol, dificilmente mesmo. Um ou outro caso aparece. Aqui é todo dia. Aqui é todo dia. Não adianta você diminuir o valor de um ingresso para um jogo num campo, se aquele dinheiro que vai entrar não vai beneficiar em nada, só vai encher o estádio. E se o clube que está dando mando de campo está diminuindo o valor do ingresso, e se perder o jogo, há problema. Há problema na rua, briga, discussão, morte. Entendeu? Então não é assim. Eu acho, no meu modo de ver, pelo tempo que eu trabalhei 25 anos com futebol. Pelo modo que eu vejo, hoje, por exemplo, o Vitória da Bahia não era para estar. O Vitória da Bahia é muito bem dirigido pela diretoria. Os técnicos eu não discuto. Eu discuto a parte administrativa. Diretoria muito boa, construíram um bom campo lá, o Barradão, Antônio Barradas, era da minha época. Foi inaugurado no jogo Santos e Vitória, que nós ganhamos de 2-1. Eu digo nós porque eu fazia parte do Vitória. E o treinador era o Abel Carlos da Silva Braga. Uma estrutura muito boa, mas está nessa situação que está aí. Não tem como. Se não melhorar a parte administrativa, se não tiver pessoas com consciência de não ver o próprio bolso
próprio bolso, não melhora nunca, vai continuar do jeito que está. E os melhores jogadores vão embora para a Europa. Mas agora parece que tem uma lei aí, uma determinação qualquer, que coloca os administradores como os responsáveis e inclusive deveriam, né? Deveriam, você falou bem, deveriam, mas não fazem. A realidade é que não fazem. Eles entram, olha só, claro. o conchavo entre o presidente do clube vendedor e o presidente do clube comprador é muito grande. Eu trabalhava no Vasco em 1980. O Vasco estava vendendo Paulo César Caju para o Barcelona de Guayaquil. Paulo César foi lá, não gostou da cidade. Aí mandaram o Alcides de Oliveira e Silva Neto. E eu fui levar o Alcides. Não foi a minha primeira viagem internacional, porque eu já tinha ido disputar um jogo com o Vasco no México, no aniversário do América do México. Aí depois eu passei a viajar muito, conheço o Brasil todo, fui para a Europa, todo ano eu ia para a Europa, em julho, no período de verão da Europa, viajei, mas viajei muito. Aí levei o Alcides. Eu posso provar, porque eu tenho na minha casa. Entrou nos cofres do Vasco $7.000. Saiu dos cofres do Barcelona de Guayaquil $70.000. $63.000 foi para quem? Eu sei que para mim não veio. E para mim muito menos. E ficou nisso. O presidente do Barcelona de Guayaquil era o Galo Roggiero. O presidente do Vasco é o Antônio Soares Calçado. Já está com 90 e tal. Entendeu? Inclusive saí do Vasco porque discordava dele. E eu tenho a minha opinião de que quando não me serve, não serve para ninguém, mas tem gente que aceita, eu não aceito. Eu vim comprar meu apartamento aqui, comprei, tive que me desfazer do meu carro e eu precisava de carro. Hoje a situação está pior porque a idade chegou, são 77 anos. Na época eu tinha 40 e pouco. Pedi um aumento, não deram, porque os chefes de departamento no Vasco ganhavam iguais. Eu que tinha, quando fui aumentado, para ganhar igual ao chefe, eu tinha 3 meses de Vasco, devido ao estágio que eu fiz no Fluminense Futebol Clube, com o seu Zé de Almeida, já falecido. Aí me passaram para 8.000 cruzeiros, era cruzeiro, 8.000 cruzeiros, a mesma coisa que ganhavam a tesoureira que trabalhava no Vasco há 30 anos, o chefe da secretaria que trabalhava 25, o administrador do estádio que trabalhava 20 e tanto. Então houve um mal-estar danado ali, mas depois houve a compensação. Quando eu comprei meu apartamento, pedi um aumento, começaram a me enrolar, eu abandonei. O Abel estava com o Gaúcho jogando, Carlos Roberto Rio da Cunha, foi zagueiro do Vasco, estava jogando no Volta Redonda, me chamaram. Aí eu fui para trabalhar no Volta Redonda 6 meses. Fiquei bobo, cara. Fiquei bobo com o tratamento que eu recebi. Fausto Pocidente, já falecido presidente, olha, me deu todo o respaldo que eu precisava. Pedi ao chefe administrativo, ali eu passei como gerente, uma relação de jogadores, nome próprio, apelido, data de nascimento, início e término de contrato, vencimentos, vantagens. Ele disse que não ia fazer para mim, que não me conhecia como nada. Aí o Fausto veio falar comigo. Ele vai sair, não tem problema, deixa ele sair, eu faço o serviço dele. Eu era muito conhecido nessa parte, fiz o serviço dele, continuei lá. 6 meses depois, acabou o nosso contrato, eu e Abel fomos para o Vitória da Bahia, onde passamos 2 anos lá. Foi um dos grandes clubes que eu trabalhei. Não atrasava pagamento, o bicho era pago às vezes dentro do ônibus, não translado do campo para o hotel ou do campo para a sede. O bicho era pago ali dentro, não tinha problema nenhum. Nunca atrasou bom bicho nessa luz. Quê? Hoje a gente não Velho ouve. bom bicho. Eu Eu ouvi que não né? existe mais. Mas por título tem aquela tem a briga do gratificação. título, Só né? Só mudou o nome, né? Mas Os personagens são os mesmos. o senhor tocou num assunto que eu achei interessante, sobre a questão da corrupção, né? Que lá fora a gente realmente vê menos do que aqui.
O que o senhor acha da própria estrutura administrativa dos clubes, né? Eu acho que tem um sintoma aí, né? Que é a questão do clube associativo. Aqui no Brasil são associações, né? São sociedades, são criadas, enfim. E lá fora já há uma indústria própria, né? Os clubes se tornaram as empresas, tem um dono e um responsável que coloca o seu dinheiro, ou seja, ele coloca o dinheiro, mas também... as ações dele. Não, ele coloca o dinheiro dele e ele é responsável por aquilo. Quer dizer, se ele perder, ele perdeu o dinheiro. Coisa que a gente não vê aqui no Brasil, né? Se o cara contrata um jogador por 30 milhões e aquilo daria um fiasco, dane-se, quem perdeu são os associados, né? É aquele grupo. O que o senhor acha disso? Porque o senhor é desse período e hoje há uma transformação. Inclusive, eu acho que há uma tendência até de trazer isso para o Brasil, porque os administradores hoje também são contratados, têm salário altíssimos, por sinal. Daqui vão fazer curso no Vão fazer curso no exterior. Então, o senhor acha que isso é o caminho até para a gente começar a não ver tanto jogador indo para fora, porque, né, eu acho que é necessário. Né? E até porque é entrada de dinheiro, né? Quer dizer, essas pessoas compram os clubes lá fora esperando ganhar dinheiro. É uma empresa. Quer dizer, aqui no Brasil não tem isso, a gente só tem a figura do patrocinador, né? Aquele cara que bota o dinheiro esperando um retorno de marketing e tal. Visibilidade, marca, né? Mas lá não, lá o cara bota dinheiro para receber dinheiro. Não. O que o senhor acha disso? O senhor acha que isso é um processo que já deveria acontecer ou o senhor ainda acredita nesse modelo mais antigo de associação? Não acredito não. Eu acredito o seguinte, aqui no Brasil, para vocês que não trabalham com futebol, por exemplo, Clube de Regata Vasco da Gama, existe vice-presidente de finanças, vice-presidente de patrimônio, vice-presidente de comunicações, vice-presidente de esportes aquáticos, vice-presidente de futebol, várias divisões, salão, bocha, haja dirigente. E todos eles aceitam, mas com o olho de chegar a vice-presidente de futebol. É que dá o currículo, é que dá a projeção, é que quando vai o clube viajar para o exterior, que o Vasco viajar, agora muito poucos clubes viajam. Vai o vice-presidente de futebol, não vai outro. Que aquilo consta na ficha, para depois ele ser grande benemérito, ganhar um posto maior. É uma carreira que a pessoa vai criando lá dentro. No exterior não há isso. No exterior há o dono do clube. O dono do clube manda, porque o dinheiro dele é que está no clube. Se ele perdeu. Se ele ganhou, é dele. O problema é dele. Enquanto não mudar aqui esse negócio, futebol, só futebol, deixa o resto para lá. O resto afasta. Vai disputar tudo que tiver que disputar. Mas sem olho no futebol profissional. Uma independência. No futebol de um modo geral. A estrutura do futebol é independente. Com certeza, aí melhor. Do outro modo, não. Porque um acha que o técnico que está não é bom, o outro acha que o técnico que está é bom, o outro acha que tem que trazer fulano, às vezes ilustres desconhecidos. Todo mundo quer opinar. Todo mundo quer opinar. Todo mundo. E isso aí não mudou, não. Eu estou fora do futebol desde 1991, quando eu estava no aeroporto internacional do Rio para viajar para Curitiba, para acertar com o Paysandu de Belém do Pará. Você vai me perguntar, mas o Paysandu de Belém do Pará... É imenso lá. Em Curitiba, estava disputando a Copa do Brasil. E um bicheiro lá, um dono de pão de bicho, estava bancando tudo. E o Mário Marques, ele, aquele baixinho, que jogou no Inter, jogou no Vasco, jogou no Fluminense, me indicou. Aí eu encontrei com o Dr. Léo Barros Almada, que é o titular do primeiro ofício de protesto de títulos. Encontrei com ele lá no aeroporto, ele vai para onde? Eu vou para Curitiba acertar com o Paysandu de Belém do Pará. O quê? Paysandu de Belém do Pará em Curitiba? Vai disputar a Copa do Brasil amanhã contra Curitiba. Até perdeu e saiu. Adilson não quer trabalhar comigo não, porque eu já tinha trabalhado com ele no América. Mas trabalhar onde? No futebol do América? Não. Ele falou, não, lá no cartório, você vai administrar o meu cartório. Eu falei, está fechado. Então você vai lá, pede alguma coisa a mais que você não havia pedido, eles não deverão aceitar, você vem, sexta-feira se encontra comigo lá no cartório. Foi feito, cheguei lá, eu primeiro disse que não ia levar a minha família, quando eu cheguei lá, faltei com a palavra, disse que ia levar a família, que eu não podia ficar sem a família, e não é pequena, o Serginho sabe, a mulher, 5 filhos, hoje já tudo crescido, tudo já pais, já formados, graças a Deus não tem problema.
Aí não acertei, vim para o cartório, eu trabalhei 14 anos no cartório. De 91 a 2005, quando eu parei, porque a saúde não estava me ajudando. Me aposentei. Mas, a grosso modo, é isso. Lá fora tem o dono do clube. Aqui não tem o dono, aqui tem o presidente. Pergunto a você, talvez você não saiba me responder. Há quanto tempo o Eurico Ângelo de Oliveira Miranda não trabalha para ninguém? Vive de quê? E não só ele, né? A gente usa até Quando ele foi o... mandado embora da Besouro Veículo pelo Olavo Egídio Monteiro de Carvalho... Ele não era um dos sócios, não, seu Dilson? Como? Ele não era sócio na Besouro, não? É sócio? Ele era diretor do consórcio. Ele só assinava e liberava o que ele queria. Juros, correção, estava atrasado, liberava e ficava nisso mesmo. Ele não era. No Vasco ele mandava. Todo mundo, sem exceção. Até o presidente tinha medo dele. Calçada, né? Ele era um achicone danado, calçada mas é olha, fachada. no Vasco ele mandava. Quem mandava Só não mandou no período que ele entrou como assessor. Quando foi de 80 a 82 com o falecido Alberto Pires Ribeiro. Ali ele não mandava não. O Alberto enxergava muito mal, falava muito pouco, mas era um cara, um senhor muito respeitado dentro do clube de regata Vargas. Ali ele não mandava não, mas no Calçada. Calçada ficou uns 15 anos como presidente, depois que perdeu para o Eurico perdeu para o Roberto e ficou nisso. Entendeu? Mas... Teve uma época que o Calçada era o presidente, ele era o vice e ele que mandava. Não, o Eurico não era, nunca chegou a ser vice, não. Ele era vice, ele era assessor da presidência. Ele nunca chegou a ser vice-presidente administrativo do Clube de Regata Vargas da Gama. Ele era assessor da presidência. Mas mandava muito. Ele que mandava. E todo mundo tinha um medo dele danado. Até hoje, né? Até hoje ele ainda manda. continua mandando. Ele Agora hoje é lá presidente do Conselho de Benemérito, que não é nada, que não manda nada. Mas que O ganhou força agora, né? deliberativo é que manda. O Conselho Deliberativo não é ele, é o presidente do Conselho de Benemérito. Tem uma reunião por ano. Ele que E seu Adilson, organiza tudo, ele que- continuando nessa coisa aí do Vasco, a gente teve aí uma turbulência danada nesse ano com o Vasco aí de presidentes que, futuros candidatos a presidente que associaram para fazer uma chapa e no final, faltando 24 horas para a eleição, mudou tudo, aí um sai como traidor, aí agora vem a justiça e manda cancelar a eleição. Como é que você vê esse momento tão turbulento politicamente falando do Vasco, senhor? Mas sempre houve isso no Vasco. Me indica um outro clube que não tenha, que seja tranquilo, normal. né? Normal, não tem, Todos, né? não, todos os clubes são normais nas eleições, todos os clubes. O único que é assim é o Vasco. É uma urna que é colocada só para aqueles que estão selecionados para votar ali, entendeu? Tudo comprado, tudo comprado. O único clube que tem isso é o Vasco. A política ali é brava, porque Isso é sabe verdade, que entra né? muito dinheiro. Foi a tal da E o urna presidente 7, ali, né? Urna 7, 7, né? O programa, né? entendeu? Porque nos outros clubes você não vê isso, não. E As eleições toda são eleição no normais, Vasco elege, realmente entra. O Vasco, a eleição é em novembro, o cara só toma posse em janeiro. Nos outros clubes, a eleição é hoje, perdeu, quem ganhou no dia seguinte está assumindo. É para dar chance de pegar o que está errado e botar para fora, mas quer ninguém falar nada, porque vai errar também. Quero dar uma maquiada primeiro. E né? isso está refletindo no campo, nos jogadores? Reflete. Como não Mas reflete? ele reflete agora, Fluminense porque se isso é Futebol antigo, antes não tinha. Só que Isso, agora Vasco tá era- pior, né, Dilson? Tá Agora pior. tá uma Fluminense zona Futebol só, né? Clube, 8 direitos de arena sem ser pago. 2 meses de salário. Quem é que consegue viver sem receber? De todos que o senhor passou, senhor Adilson, qual que o senhor gostou mais? Esporte Clube Vitória da Bahia. E não Mas foi tem nem o crise que também, teve né? mais, Tem né? Tem crise crise hoje também, também, está descendo para a segunda divisão, está mal administrado, mas aquele clube, na minha época, do Abel, olha, foi muito bom, cara. E o senhor pegou essa época do Abel, ele era é a época que ele estava começando. Começando a né? estar na Ninguém como falava em técnico de Abel, é. futebol. E como é que é o grande- relacionamento com ele, o Abel? Meu parceiro, meu amigo, senti muito a morte do filho, porque eu também sou pai, fui aos funerais do filho dele, estive com ele lá. Hoje, nosso relacionamento é muito pouco, porque ele mora na Barra, eu moro aqui, a minha saúde também não anda boa, problema de reumatismo, sem qualquer pessoa, principalmente eu com 77 anos de idade.
Mas o que eu posso fazer, eu faço. Mas como homem, como caráter, como treinador, como chefe de família... Não dá pra você dar uma ligadinha pra ele pro Flamengo, não? Olha, tá previsto, hein? Não, Flamengo não. Tá Aqui, previsto. pô. Trazer ele aqui. Depois que ele for pro Flamengo. Nossa, eu só tive 2 problemas no Vasco, foi com o mesmo jogador. Pedro Luiz Vicençotti, o Pedrinho Paulista. Lateral esquerdo, né? É. Nós fomos disputar um torneio em Caracas. Aí chegou no aeroporto, o aeroporto é um mundo. Tanto é o internacional quanto o nacional, tudo junto. Só que aqui o Santos Dumont é aqui, o Galeão é outro. Aí tínhamos que sair do internacional onde nós chegamos, para ir para o outro, para pegar o voo, para ir para São Cristóbal. Aí chamei o cara do táxi, o cara cobrou uma fortuna, porque tinha um material dos jogadores, camisa, aquelas malas pesadonas. O cara cobrou uma fortuna, eu disse que eu não ia pagar, porque quem presta conta sou eu. Eu recebo, eu presto conta, se amanhã depois der qualquer problema, o ladrão sou eu. Então a responsabilidade minha era muito grande. Aí o Pedrinho Vicençotti tinha muito dinheiro, resolveu pagar. Mas discutimos feio ali. Mas continuou falando comigo. Aí depois fomos jogar em Fortaleza contra a Ferroviária no Campeonato Nacional. Tinha o Pedro Antônio Simeão, que é o ponta-direita, que era lá do Rio Grande do Sul, e o Pedro Luiz Vicençotti. Pedro Antônio Simeão, na relação para a imprensa, eu botava Pedro Antônio Simeão, Pedrinho Gaúcho. Pedro Luiz Vicençotti, Pedrinho Paulista. Ele veio me questionar para não botar mais paulista, porque as cariocas não gostavam, porque lá não tem praia. Pô, eu lá quero saber de negócio de praia, de qualquer coisa. Aí rompemos. Mas depois que ele saiu do Vasco, foi para o Catânia, fomos fazer o jogo lá para eu poder receber a cota do Vasco, do passe. Tinha isso, né? Ele voltou, parou com o futebol. Aí encontrei com ele, ele me chamou para trabalhar com ele. Nessa época ele era empresário. Ele era empresário do Edmundo. É, ele era empresário. Pedrinho. Ele e o falecido Loureiro Neto eram sócios. Mas aí eu não sei cobrar, parceiro, não sei oferecer, não sei passar uma rifa. Pô, vou trabalhar com empresário para vender o quê, cara? Você dava com os contratos também dos Eu jogadores? que fazia todos eles. Mas a negociação não. O senhor A só negociação não. Fechava O vice-presidente redigia, né? O vice-presidente conversava com o jogador. Ele muito organizado, o vice-presidente de futebol. Aí trazia o papel para mim e disse, só isso aqui. Isso aqui é por fora do contrato, não consta. Mas na hora de encaminhar o documento para o presidente dar o de acordo para ir para a tesouraria, eu colocava que... E um papelzinho atrás com clipezinho. mais 30. Um clipezinho. Mais 30. Tá sendo modesto, né? Gilson, dessa rapaziada toda que o senhor conheceu no tempo de futebol antigo, quem foi o mais bacana e quem foi o mais mala que o senhor já pegou? Tinha muita mala. Mas eu dei sorte que eu trabalhei muito com as categorias de base. Eles iam subindo, iam sendo titulares no Vasco. Uma vez ou outra que o Vasco contratava um ou outro. E eu já os conhecia nas categorias de base. Já lidava com eles. Então o respeito era muito grande. Mas o único problema foi com o Pedrinho, Paulista. A nível de dirigente, teve algum problema? Dirigente, eu tive Ele já falou, já. Até Pedrinho Paulista, né? Pedrinho Carioca. E com o Eurico, como é que era o seu relacionamento com o Eurico? Ó, o Eurico é o seguinte, ele queria mandar em tudo. Aí chegou cheio de pose lá no meu departamento. Aquele charuto fedorento dele. Chegou cheio de suspensórios. Consagrando. Sentou na minha cadeira e eu fiquei em pé. Me dá a pasta de fulano. Me dá a pasta de fulano. Me dá a pasta de Beltrano. Aí eu já era outro tipo de pasta, porque eu tinha duas, eu que montei. Uma pasta para os jogadores que estavam prestando serviço ao Vasco e outros que estavam emprestados a outros clubes. Mas se você visse na etiqueta colada do lado de fora, você já sabia, não precisava nem abrir a pasta para ver nada. Nome próprio, apelido. Emprestado ao Paysandu de Belém do Pará,
filiado à Federação Paraense de Futebol, até tanto do tanto. Um resuminho. Aí botava né? embaixo, empréstimo particular, porque era por troca de documento entre clubes. Quando o empréstimo era oficial, tinha que passar na Federação Carioca, passar na CBF, ir para a Federação Paraense, aí era o empréstimo oficial. Aí fui dando para ele, as pastas, né? Aí gostou do serviço, me elogiou, tudo bem, botou lá no lugar. Só mais uma do Eurico, senhor Adilson. Aquela história do assalto. Aquela do assalto, eu tomei conhecimento que eu já estava fora. Mas vai ficar no ponto de interrogação. A do assalto eu tomei conhecimento, mas eu já estava fora do ar. E deixa eu Mas eu falar acho que foi assaltado. uma pergunta, senhor. Da primeira vez, as outras vezes que eu acho que deve ter ocorrido na cabeça do senhor, o que sempre levou o senhor a querer largar o futebol? Eu cansei. Eu cansei porque o fundamento dos clubes é o seguinte: chefe padroniza o salário. O jogador é pelo que joga, pelo que merece. Aí você trabalha pra caramba. O que é a espinha dorsal de um clube? É o futebol, né? Não? É onde entra o dinheiro mesmo. Porque sócio pode ter 3 milhões. 1 milhão paga. E quando paga em dia. Então, aquilo me aborrecendo. E essa saída do Vasco me marcou muito também. Eu tinha tudo para ser supervisor do Vasco. Você quer ver uma coisa? Eu tenho lá em casa, eu não peguei para trazer, o jornalzinho do Vasco, quando o seu Alberto Pires Ribeiro me nomeou superintendente geral do Vasco. E eu não aceitei. Sabe por quê? Eu ia ficar de 7 da manhã às 7 da noite, o dirigente ia trabalhar na firma dele, de noite, para não ir embora para casa para aturar a mulher, ele ia lá encher meu saco. Então eu não aceitei. Entendeu? É assim até hoje, né? Tu viu até hoje. Tem um monte de presidente de clube que não Onde vai ele salvar tem o um dia pra encher o tempo saco. livre, onde ele está no clube. É. Não, que é isso, cara. Eu tenho família. E, senhor Adilson, essa coisa que o senhor falou do empréstimo, é um empréstimo particular ou um empréstimo oficial? Essa prática ainda existe? Existe. Existe. Porque o clube o clube que não quer afundar, ele não pode ter mais que 25 profissionais, não, cara. Se passou, saiu das categorias inferiores, com condição de jogar no time principal, mas não tem vaga para ele, emprestam ele, até dar uma vaga para ele voltar, ver como é que ele vai se sair lá. Quem fazia muito isso era o Antônio Lopes dos Santos. O Lopes emprestava e acompanhava. Acompanhava mesmo, mandava o olheiro ver como é que o jogador está. O Celso Dias dos Santos, zagueiro. Pô, ele foi campeão em Portugal pelo Futebol Clube do Porto, cara. Numa Copa Europeia lá. Pô, ele estourou o joelho. O falecido Eduardo Santana chegou para ele e falou: amigo, para de jogar. Teu joelho não tem mais jeito. Aí ele me chamou com lágrimas nos olhos, ele hoje é dono de uma padaria em Fortaleza. Pô, senhor Adilson Santana falou isso para mim: eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar uns 4 dias fora. Se perguntarem por mim, o senhor diz que não sabe. Vai fazer o quê? Vou em São Paulo, tem um médico lá em Campinas que vai dar jeito no meu joelho. Ele foi, botou ele jogando, ele foi emprestado para o Esporte Clube Bahia. O Lopes mandou o Miguel Ferreira Pereira, aquele zagueiro, você lembra? Que jogou no Vasco, jogou no Fluminense. Miguel, zagueiro. Mandou ele lá ver. O Celso aquele dia arrebentou com o jogo. Veio e foi campeão com o Vasco, em 82. O Lopes era, nessa parte aí... E o senhor pegou o Lopes na época que ele era delegado, né? Eu acho que até acumulava função, não? Ele era e não era, ele quase não ia, o negócio dele era o Vasco mesmo. A cachaça dele era o Vasco. Ele tinha as costas quentes, o senhor Arthur Sendas ele era preparador físico do senhor Arthur Sendas. O senhor Arthur Sendas tratava ele como se fosse um irmão. Senhor Adilson, queria agradecer ao senhor a presença, essas histórias que o senhor contou pra gente. Não tem que agradecer não, a experiência. Nós estamos aí. Tá?
fica aquela Aquela cutucada, chamadinha puder do trazer o Abel. Abelão aí, Ah, entendeu? tá, deixa eu vou. Conversa com ele, Vou entendeu? ver se ele já está saindo, se ele está muito. Mais uma também, não faz parte do futebol, mas traz o Netão aí também, Netão, que vai é. dar uma. É, Mas o Neto aí, pô, Falou. acompanhar o senhor nesse papo falou, aí. falou. E galera, obrigado mais uma vez. O programa tá acabando. Esse foi só Adilson Monteiro. Vocês viram aí as histórias, as experiências. E agradecer novamente aos parceiros, a Prime, a Danis Cake, a Leveza no Porte. E até a próxima, tá bom? Obrigadão. Se Deus quiser. Um abraço. Pessoal, Tchau, tchau, se liga gente. que vem Boa novidade sorte aí. a todos e que não vê-los mais um Feliz Natal. Adeus. Se Deus quiser. Obrigado, Adilson. Obrigado. Muito bom.